Fala aí, jovens! E aí, galera? Mais um vídeo no canal Modo Senin. Eu sou Alan Felipe e vamos falar do filme Nanatsu no Taizai, A Fúria de Edimburgo, parte 2. Isso mesmo, o filme começa com o nosso querido Lancelot se revelando pro Tristan. Ele se revelando e o Lancelot mostrando que ele é realmente brabo. E o Tristan, Lancelot, era você o tempo todo, meu amigo. E do nada o Lancelot dá um socão na cara do Tristan e fala, nós somos amigos. Que isso, cara? Qual foi? Quem é meu pai que é amigo do seu pai. Eu não sou seu amigo, não. Mas por que você me deu esse soco? Mesmo assim, não tinha motivo. O motivo é porque você é um idiota. Você se segurou. Exatamente. Por quê? Porque o filho do Meliodas, ele tem medo de usar o poder demoníaco. E ele poderia derrotar aquele monstro usando o poder demoníaco e ele se segurou de novo. Exatamente isso. Após isso, chegam os Ocos. Exatamente. Aparece mais um exército enorme de Ocos. E eles não tinham como sair dali. Mas o que acontece? Acontece algo incrível. Acontece que a nossa querida Jericó, com uma armadura estranha, ela faz um caminho de gelo para eles conseguirem passar. E nesse caminho, o Tristan começa a voar. Ele junto com o cavalo e fala, caramba, eu tô voando, como isso é possível? Mas na verdade ele não estava voando. Era o filho do banco que estava carregando ele em forma de fada. Essa cena ficou muito engraçada, eu ri muito. Depois eles conseguem chegar no castelo. Chegando lá, eles se apresentam. Mas ele nem precisa se apresentar, pois o Death Piece já sabe quem eles são. Após isso, Tristan lança um ataque, mas o Death Piece para o ataque. Depois o Tristan lança de novo outro ataque do Clã das Deusas, e dessa vez ele não só para como desvia. E nisso, chega o Lancelot para atacar o Death Piece, e chega e dá um socão na cara dele. Isso, dá um socão. O Lancelot já chega mitando, mano. E o Lancelot fala pro Tristan o seguinte, eu sei qual é a sua habilidade. Você tem a habilidade de conseguir controlar a magia, conseguir controlar a direção dela. Então a única forma de te deter é usando ataques físicos. Caraca, mano, o Lancelot, ele é muito experiente em batalha. Aí Death Piece fica impressionado com a maturidade que o Lancelot tem em questão de batalha. O Lancelot, ele tem apenas 13 anos, mas ele tem uma maturidade de um guerreiro de 18, de 20 anos. Ele tem uma maturidade muito, muito alta. E isso graças ao treinamento que ele passou naquele tempo que ele ficou desaparecido. Que ele foi, obviamente, ele foi abduzido pela Dama do Lago e ele ficou 3 anos treinando junto com a Jericó. Voltando ao assunto, e mano, ele dá uma surra no Death Piece. Ele dá uma surra, ele dá vários socos. E o Death Piece fica imaginando como que essa criança é tão forte. Não é só porque ele é filho do humano, mas ele é muito forte. Aí ele fala, você era para se unir a mim. Você é humano, que nem eu. Eu organizei esse ataque para tudo aquilo que não é humano. Porque eu perdi tudo por causa dos não humanos. Death Piece carrega um ódio dentro do seu coração pelos demônios e pelo Clã das Deusas. Ou seja, qualquer coisa que não é humano para ele, ele quer exterminar, ele quer acabar. Aí ele fala, você tem que se unir a mim, você é humano. Aí do nada ele se transforma na forma dele de fada gordinha. Eu não sou um humano, eu não sou nem um humano, nem uma fada. Ele poderia completar a frase, o Lancelot fala, eu não sou nenhum nem outro, eu sou os dois. Ele poderia falar isso, mas ele não falou. Ficaria muito melhor. Eu acho que faltou o roteirista incluir isso na fala do Lancelot. Eu não sou nenhum humano, nenhuma fada. Eu sou os dois. Seria muito incrível se ele falasse isso, mas ele não falou. E a luta continua. Agora vamos para o Tristan lutando contra aquele mago de tentáculos. Tristan, ele tenta de tudo mesmo. Utiliza vastamente a energia do Clã das Deusas, mesmo assim não dá muito resultado contra esse mago de tentáculos. Aí o Lancelot fala, Tristan, tá na hora de você parar de se segurar. E o Tristan, depois de muito tempo, ele lança um ataque demoníaco, exatamente usando o poder do clã dos demônios. E caraca, esse ataque chega a ter também no Death Piece. E o Death Piece, que isso? Eu pensei que você só possuía o poder do Clã das Deusas. Nossa, você também possui o poder do Clã dos Demônios.
Agora vamos para o castelo de Liones, onde a gente vê Elizabeth sofrendo com a maldição. Mas o King chega com um elixir lá do clã das fadas que serve para conter qualquer tipo de maldição. E ele consegue fazer isso, e isso diminui a maldição e a Elizabeth consegue ficar mais estável. Após isso, o Meliodas consegue uma conexão direta com a mente da Elizabeth. E ele consegue descobrir a localização do mago, exatamente, que fez a maldição. E ele descobre que o Tristan descobriu primeiro e que o Tristan foi a esse local. E eles decidem partir para esse local. E ele pede para Diane fazer um favor para ele. Diane, tem como fazer um favor para mim? E a gente não sabe que favor é esse. E voltamos agora para o castelo de Edimburgo. E agora vimos que o nosso querido Tristan conseguiu derrotar ele depois de muito tempo. Ele utilizando o poder agora demoníaco, ele usa um pouquinho, ele mistura o poder demoníaco com o poder do clã das deusas e ele derrota esse mago. Ah, moleque. Aí depois, após isso, o Death Piece, não satisfeito, ele ativa de novo o exército dele para ir em direção a eles, em direção ao castelo, para matar o Lancelot e matar o Tristan. E nessa hora até o Lancelot, que é um guerreiro muito experiente, ficou preocupado, porque eram muito inimigos. Mas acontece que os pecados capitais acabaram de chegar. Ele falou, não é possível! Os 7 pecados capitais! Sim, eles chegaram. Não chegaram os 7. Chegou só Ban, Gunther e Meliodas. Exatamente. E eles começam a derrotar os inimigos facilmente, mano. Eles fazem vários ataques e o Meliodas faz o reação total. Cara, é incrível. E eles vão lutando com os inimigos e vão conversando, batendo um papo como se não tivesse inimigo nenhum. Cara, é incrível. É incrível a gente ver como os 7 pecados capitais ainda são mais fortes ainda que os protagonistas atuais dessa nova história. Para você, caso você não saiba, esse filme já faz parte do novo universo de Nanatsu no Taizai, que se chama Os 4 Cavaleiros do Apocalipse, que são novos protagonistas. E mesmo assim, os 7 pecados capitais, eles são muito brabo. Eles só estão aposentados, cara. Mas eles são brabo, parceiro. Eles são brabo. E eles até se lembram lutando contra aqueles inimigos na luta contra o Hendrickson. Pô, essa luta aqui não tá parecendo quando a gente lutou contra o Hendrickson? Tá bem parecido mesmo. E eles ficam ali conversando, batendo papo e derrotando os inimigos. Cara, é muito incrível. E derrotam todos. Mas é um exército enorme de vazios. É um exército enorme. E derrotam todos. E o Lancelot, poxa, agora sim eu vi o verdadeiro reação total. Aí o Tristan, poxa, o meu não era verdadeiro? Não, o meu era meio reação total, mas ele era sim reação total. Ah, o Lancelot, tá legal, tá bom, fazendo piadinha com ele. Depois disso, Death Piece viu que foi derrotado. E ele decide fugir, escapar. Aí o Lancelot e Tristan falam, não, você não vai fugir. Aí ele abre uma fenda, exatamente, uma fenda dimensional e entra nessa fenda. E o Lancelot e o Tristan também entram nessa fenda. E nisso que eles entram nessa fenda, eles entram num outro espaço, numa outra dimensão. Death Piece, não satisfeito com a sua derrota, ele começa a se questionar, começa a chorar, começa a falar, ai, não é possível, vocês não me compreendem, vocês não entendem como os demônios e os deuses, eles são horríveis, eles nos controlaram, isso foi horrível. Você quer dizer que a morte do senhor Lord Denzel foi em vão? Não foi! Ali ele começa a se descontrolar. Aí ele lembra na Margaret na forma do Ludocel, certo? E lembra também na Derriere matando o Denzel. Com isso, ele fica com muita raiva, perde o controle e o cajado do caos que ele tinha acaba transformando ele num monstro do caos. E ele vira um monstro do caos e quem aparece ali no corpo dele aprisionado, aparece a Margaret e aparece a Derriere. Exatamente. Agora vamos voltar para o castelo de Edimburgo. Os 7 pecados capitais, sim, agora a Diane chegou também junto com o King, eles chegaram junto depois e trouxeram a Elizabeth. E nessa hora o Meliodas agradece o favor que a Diane fez por ele. Qual foi o favor? A Diane simplesmente pegou o Ban, o Meliodas e o Gunther e lançou eles na direção do castelo de Edimburgo. Foi isso. Foi esse o favor. Por isso que a Diane chegou depois atrasada com o King e com a Elizabeth. Aí depois eles entram no castelo e vê que tá tudo destruído. E vê ali aquele mago de tentáculos deitado lá no chão, desmaiado. Só que do nada esse mago ele volta. Sim, ele não morreu.
ele volta e lança a maldição de novo no corpo da Elizabeth. Cobre o corpo dela inteiro. Ele, cara, finalmente consegui matar a Elizabeth. Ela vai morrer. Mas a Elizabeth, ela mostra que ela é braba. Mano, é bom a gente ver que a Elizabeth ela não é uma mocinha que sempre tá em defesa, mano. Ela é uma membro do clã das deusas mais forte. Sim, ela é a mais forte do clã das deusas. Ela é a mais forte. Mas ela é mais forte do que os arcanjos, para tu ter ideia. Então, mano, a Elizabeth não é qualquer uma, não. Então, ela consegue se desfazer daquela maldição dele, da magia dele, facilmente. E rebate a magia dele utilizando o poder da luz. E nisso destrói ele completamente. Nisso a gente percebe e descobre que aquele mago, ele não era um ser. Ele eram vários seres que foram formados pelo cajado do caos. E que seres eles eram demônios brancos. E eles falam alguma coisa estranha na língua dos demônios para o Meliodas e vão embora. Elizabeth pergunta o que eles falaram. Meliodas fala que um grupo de humanos está começando a criar uma guerra contra os não-humanos. E isso é muito perigoso e eles querem se distanciar disso. Ó, já fala coisa sobre para quem acompanha o mangá dos 4 Cavaleiros do Apocalipse, sabe muito bem do que eu estou falando. Para quem não acompanha o mangá, não está entendendo nada. Mas eu não vou dar spoiler aqui nesse vídeo. Após isso, eles ficam se perguntando onde está Tristan e Lancelot. E descobriram que eles foram para outra dimensão. E descobriram por que eles foram para outra dimensão e por que o Lancelot foi para essa outra dimensão. E o Gunther acaba explicando que o Lancelot foi lá para ajudar o Tristan a liberar o poder demoníaco dele e ter controle do poder demoníaco dele. E a Elizabeth pede para o Meliodas treinar o Tristan para ele conseguir ter controle do poder demoníaco. Meliodas fala: eu vou ter que fazer essa pelo meu filho. Eu vacilei bonito como pai. E agora vamos voltar para outra dimensão, onde está Tristan e Lancelot enfrentando Death Piece, aquele monstro amarelo. Cara, e o Lancelot ele tenta de tudo. Tristan também tenta de tudo, mas nada de adianta. Fala que é pro Tristan parar de se conter, parar de se segurar e usar tudo que ele tem. Porque se ele ficar se segurando, ele vai morrer. E nessa hora, o Tristan acabou de receber um ataque muito forte do inimigo. E ele ia morrer. Mas aí o Tristan decide usar o poder demoníaco dele. E aí a coisa fica outro nível, mano. O Tristan começa a cortar o inimigo todinho, mano. Vai cortando. Cara, aí quando o inimigo voa, ele tenta fugir. O Tristan abre as asas dele, demoníaca, e voa na direção do inimigo. Faz vários cortes, mano. Faz vários golpes incríveis. Mano, esse filme tá incrível. Muita gente reclamou do CGI. O CGI, ele é ruim na questão da conversa, do diálogo. Mas a questão de luta, o CGI chega a ser melhor do que a animação em 2D. Porque o CGI, ele usa várias cenas rápidas e você consegue ver elas detalhadamente sem nenhum erro. Se você acompanhar frame por frame, você vai ver que cada cena é como se fosse uma pintura artística. Cada frame é como se fosse uma pintura artística. Então, cara, as cenas de luta foram incríveis. E, mano, ele consegue derrotar o monstro, destrói ele todinho, corta ele todo, e ele volta na forma de Death Piece. E ali, o Lancelot fala: agora tá na hora de a gente resolver aquela luta que a gente não resolveu há 3 anos atrás. Porque naquele tempo, eu queria continuar lutando com você, mas impediu a gente. E você me falou: não, eu não queria te machucar. Eu fiquei com raiva, porque você mostrou que você era mais forte do que eu. E que eu seria incapaz de te vencer. Mas agora eu quero lutar contra você e mostrar que eu sou capaz de vencer você. E os dois começam a lutar. E, mano, a luta deles também é incrível. É porrada, são vários golpes. O Lancelot vai usando a lança dele igual o King. Ele usa a lança dele, ele vai indo na direção do Tristan. O Tristan vai desviando, até que o Lancelot usa o golpe dele, um golpe dele que eu posso dizer que é o melhor golpe, é o golpe final dele, que é Estrela Brilhante, que ele pega a lança vai na direção e ela explode. Tristan recebe esse ataque, após isso fica uma fumaça no ar, e a fumaça sai. A gente vê o Tristan ali com os braços cruzados, e a gente pensa: Tristan conseguiu reagir ao ataque? Não, ele vai e desmaia. Então a gente sabia.
sabia que Lancelot ia vencer essa luta. Lancelot tem muito mais experiência, mas o Tristan, ele também não foi fácil não, hein? Ele mostrou que ele é brabo. Então ele precisa ser treinado, ele precisa ter o controle tanto do poder dele de Clã das Deusas, como do poder dele demoníaco. Se ele ter controle dos dois, ele vai ser um ótimo cavaleiro, vai ser um dos melhores. E pode se equiparar ao Lancelot. Atualmente, eu analisando essa luta, vejo que o Lancelot está muito mais acima que o Tristan. O Lancelot, ele poderia ter acabado com o Death Beast naquela forma de monstro do caos sozinho, rapidamente. O Lancelot, ele poderia ter entrado naquele castelo de forma estratégica, sem que o exército de Orcos percebessem ele, e derrotado Death Pierce. Ele poderia ter feito isso. E após isso, o Lancelot chega lá no Death Pierce. Lá, o Death Pierce está desmaiado e está com o cajado do caos ali caído no chão. Aí ele vai lá e vai destruir o cajado. Esse agora é o terceiro cajado que eu vou destruir. Ou seja, ele já passou por outras pessoas que pegaram esse cajado do caos. E esse cajado foi recebido pelo próprio Arthur. Para quem não sabe, eu vou dar um spoiler do mangá. O Rei Arthur, ele virou um inimigo, ele virou uma ameaça. Ele é o vilão. Atualmente ele é o maior vilão do mangá. Ele que criou essa guerra de humanos contra seres sobrenaturais. Por quê? Porque ele ficou totalmente ressentido do que aconteceu com Camelot. A maioria das pessoas morreram por causa da Guerra Santa. A maioria das pessoas morreram por causa de uma guerra entre demônios e deuses. Então o Arthur, ele vai distribuindo para várias pessoas, pessoas fortes, não são pessoas qualquer, o cajado do caos, que dá poder a elas, um poder quase ilimitado, não é ilimitado, é uma fragmentação do poder dele, que o Arthur, ele tem o poder do caos. Esse sim é um poder praticamente ilimitado, e esse poder faz com que as pessoas fiquem mais fortes, muito mais fortes, que quase tão fortes quanto os pecados capitais. E com isso, o Arthur, o objetivo dele é acabar com todos os seres que não sejam humanos. Ele quer que o mundo seja apenas de seres humanos. Esse é o objetivo do Arthur. Galera, antes de continuar, tem que falar uma coisa que eu percebi, que muitas pessoas notaram, é que quando o Death Pierce estava na forma dele de monstro, estava a Margaret ali e a Derriere ali presa neles. Mas na verdade aquelas formas ali eram formas mentirosas, na verdade elas não estavam ali. A Derriere não está viva e a Margaret, ela está bem lá no lugar dela. Por que elas estavam ali? Death Pierce tem um ódio muito grande pela Derriere, porque matou o Lord Denzel, e também pela Margaret na forma de Ludocel. Então por isso que elas estavam ali. Era uma forma de representar o ódio dele, mas elas não estavam ali de verdade. Agora voltando aonde eu tinha parado, Death Pierce foi derrotado, o cajado do caos estava ali caído, e o Lancelot destrói o cajado do caos. Com isso, aquela dimensão é desfeita. Tristan volta para o castelo, encontra sua família, mas o filho do Ban nem quis saber de conversar com o pai dele, de se reencontrar com o pai dele. E foi embora dali. E o Ban falou: Jericó, cuida do meu filho. Aí a Jericó tira o capacete e fala: agora eu virei babá, né? Vou ter que ficar cuidando dele. E o filho do Ban mete o pé. Nem quer saber do Ban. Agora, por que ele fez isso? Eu vou explicar. O filho do Ban, ele não tem ressentimento nenhum pelo pai dele. Ele está simplesmente com uma missão. A missão dele é acabar com o Rei Arthur. Acabar com o objetivo do Arthur em destruir os seres sobrenaturais. Exatamente. Essa é a missão que foi dada a ele. Ele se tornou praticamente um herói da história. Ele é o herói. Então, ele acha que ficar ali e conversar com o pai dele é perder tempo. Ele saiu dali para ir para a próxima missão, para encontrar o próximo usuário do cajado do caos e derrotá-lo. Esse é o objetivo dele. E com isso o filme termina. E termina maravilhosamente. Esse filme foi incrível, cara. Esse filme eu posso considerar, sim, o melhor filme de Nanatsu no Taizai. Não só foi o melhor filme, foi um filme que, para quem acompanha o mangá, para quem tá acompanhando os 4 Cavaleiros do Apocalipse, cara, assistiu esse filme foi muito bom, mano. Para quem acompanha o mangá. E para quem não acompanha o mangá, foi muito bom para as pessoas conhecerem a história que vai vir agora. Para quem não sabe, vai vir o anime Os 4 Cavaleiros de Apocalipse. Vai vir o anime dia 8 de outubro de 2023. Esse anime vai ser lançado. E esse anime se passa 3 anos após esse filme. Ou seja, o Lancelot estava com 13 anos nessa época, o Lancelot e Tristan. No anime eles já vão estar com 16 anos.
Então, esse filme aí ele serviu para dar base para trazer o anime. Então, esse filme foi muito bom para isso. Eu achei maravilhoso. E também foi bom para a velha guarda, porque a gente viu os Pecados Capitais agindo, lutando e que eles estão com tudo ainda. A Elizabeth lutando. Esse filme foi bom então, para os dois lados, para a nova geração e para a antiga geração. Foi um filme maravilhoso. E eu quero saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre o filme Nanatsu no Taizai, A Fúria de Edimburgo, parte 2. E eu vou convidar você a entrar no nosso grupo do WhatsApp só de Nanatsu no Taizai. Sabia que temos um grupo? É, tem um grupo do Zap. O link tá na descrição, cara. É só você abrir a descrição que vai entrar nesse grupo, beleza? Tamo junto, se inscreve no canal, porque não custa nada, nem R$1. Até o próximo vídeo e tchau.